Olá, eu sou Nayara Jordani e te ajudo a trilhar novas rotas em meio ao caos. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma mentoria de gestão de carreira e foi um trabalho bem interessante no geral. Aprendi bastante sobre mim mesma, meus pontos fortes, meus valores e também tive a oportunidade de utilizar ferramentas para me ajudar na criação de planos de futuro e como colocá-los em prática. Uma das ferramentas que utilizei era uma planilha de Excel onde você colocava primeiro o seu objetivo e depois listava as ações necessárias para alcançá-lo, detalhando os processos essenciais para colocar essa ideia em prática e, claro, definindo prazos para implementar essas tarefas. Essa ferramenta me permitia planejar vários objetivos. Inclusive, a planilha do Excel em que ela foi formatada continha 3 abas para planejamentos em variados períodos. Na primeira aba, você colocava seus planos a curto prazo, que seriam os planos mais imediatos. Na segunda, a médio prazo, que seriam os planos que levariam cerca de 2 anos para serem implementados. E na terceira aba, seriam colocados os planos a longo prazo, ou seja, os planos para daqui a mais ou menos 5 anos. E não foi difícil para mim preencher as abas de curto e médio prazo. Pensar onde eu gostaria de estar no prazo de 2 anos era bem palpável. Mas confesso que a aba de longo prazo não fez muito sentido. Enquanto tentava preencher a tabela, lembrei de quando me formei em direito, quantos planos eu fiz e como seria fácil, naquela época, fazer um planejamento de onde eu gostaria de estar dentro de 5, talvez até mesmo 10 anos. Quando eu era uma jovem de 23 anos, eu acreditava que meu futuro estava totalmente nas minhas mãos e que eu teria controle de todas as áreas de minha vida. Eu não poderia estar mais equivocada. Até aquele momento ali da faculdade, meus objetivos eram ser aprovada em todas as matérias a cada semestre, conseguir um estágio que me permitisse aprender o direito na prática, chegar ao final do curso, ser aprovada na OAB e conseguir meu sonhado diploma. Apesar de algumas diferenças, vocês podem observar as semelhanças com a vida escolar em geral. Meus objetivos eram estudar e passar de ano, que são metas simples. Se você estiver com a saúde mental em dia, não há grandes dificuldades. Mas a vida da pessoa adulta é um pouco mais complexa. E a vida vai te ensinando que por mais que você seja dedicado a colocar em prática seus planos, nem tudo está em suas mãos, nem tudo está sob seu controle. Eu tenho certeza que se você achava que tinha um controle de tudo, em 2020 a pandemia pelo coronavírus te mostrou que não. Você não tem tanto domínio quanto imaginava. Alguns autores chamam esse momento em que vivemos de mundo bunny. Eu falei sobre isso no episódio 3. Corre lá para ouvir esse episódio que está bem bacana também. Hoje em dia, nesse mundo caótico em que vivemos, ter o controle sobre as coisas é ainda mais difícil. Todos nós temos um desejo profundo de ter controle, e isso não é errado, pelo contrário. Vários estudos mostram que a necessidade de controle atende a pelo menos 2 propósitos importantes. Nos ajuda a acreditar que podemos moldar resultados e eventos a nosso gosto, ou seja, quanto mais nos sentimos no controle, mais eficazes nos sentimos em alcançar os resultados que desejamos, e esse senso de competência aumenta a nossa sensação de bem-estar. A sensação de controle também é importante, pois nos faz acreditar que não estamos sob o controle de outras pessoas. E para vocês terem uma ideia do quanto isso é relevante, em um estudo realizado em uma casa de repouso, os pesquisadores deram aos membros de um grupo o controle, ou seja, o poder de decisão sobre qual planta cultivar em seus quartos
e quais filmes eles gostariam de assistir. A um segundo grupo, não foi dado esse poder de escolha de qual planta deveriam cultivar ou qual filme assistir. E bem, no período de 18 meses, a taxa de mortalidade do segundo grupo, que não tinha controle sobre essas pequenas decisões, foi o dobro da taxa de mortalidade do primeiro. Então, gente, sentir-se no domínio da própria vida, bem como não estar sob o controle de outras pessoas, é algo extremamente positivo. O grande problema é quando desejamos controlar os resultados, e essa discussão não é recente. Aqui eu vou dar uma pausinha em falar sobre controle para a gente falar um pouco de filosofia. No século III a.C., o filósofo Zenão de Cítio desenvolveu e difundiu uma filosofia chamada estoicismo. Além de Zenão, que também é chamado de Zeno, alguns dos principais nomes do estoicismo são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, imperador de Roma no século II. Para os estoicos, a felicidade não dependia de fatores externos, como riqueza, fama ou poder, mas sim da sabedoria e da virtude pessoal. Os estoicos também enfatizavam a importância do desapego das coisas materiais e do reconhecimento da transitoriedade de todas as coisas. Eles aconselhavam a aceitar as adversidades da vida com resignação, enxergando essas dificuldades como oportunidades para o crescimento pessoal. O estoicismo pregava também que as pessoas deveriam se concentrar no que podem controlar, ou seja, seus pensamentos, atitudes e ações, e não se preocupar com o que está além de seu controle, como ações de outras pessoas, circunstâncias da vida e até mesmo a própria morte. Em resumo, gente, sobre esse tema controle, os estoicos acreditavam que a chave para uma vida tranquila e feliz reside em reconhecer e aceitar aquilo que está sob o nosso controle e desapegar-se emocionalmente do que está além dele. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro controle está dentro de nós, na nossa capacidade de gerenciar nossos pensamentos e ações. Ao aceitar o que não podemos controlar e focar no que está sob o nosso domínio, podemos alcançar maior tranquilidade emocional e viver uma vida mais virtuosa. É importante aqui falar que o estoicismo não nega a existência da dor, do sofrimento ou da injustiça. No entanto, enfatiza a importância de enfrentar essas realidades com coragem, aceitação e uma atitude construtiva, em vez de se entregar à reclamação e ao desespero. Em minhas pesquisas para este episódio, encontrei a história de um jovem piloto americano chamado James Stockdale, que aplicou na prática o estoicismo no momento mais crítico de sua vida. Durante a Guerra do Vietnã, James teve seu caça alvejado pela artilharia vietnamita e, sem alternativa, se viu obrigado a ejetar-se em território inimigo. Foi capturado, preso e torturado física e psicologicamente por quase 8 anos. James era leitor de Epíteto, que, como eu disse anteriormente, foi um grande nome do estoicismo, e suas lições sobre aceitação do que se pode controlar o ajudou a ter domínio de suas emoções e sobreviver a essa situação extrema. Na descrição do episódio eu deixei 2 links que contam um pouco mais da história do James e o estoicismo. Vale a pena, gente, dar uma olhadinha depois, é bem interessante. Lembram que eu falei no início do episódio sobre a ferramenta de concretização de planos? Que eu mencionei que eu não tive dificuldades de preencher a aba dos planos de curto e médio prazo, que seriam os planos que eu gostaria de colocar em prática de imediato e no prazo de 2 anos. Então, apesar da facilidade que eu tive de pensar nesse plano de 2 anos,
Nada do que eu coloquei ali fez sentido em um prazo muito curto. Simplesmente fui conhecendo novas pessoas, conhecendo novos trabalhos, criando novas oportunidades em minha vida que me levaram a caminhos muito distintos daqueles que eu pretendia traçar. E de repente, o plano de 2 anos fez sentido só naquele papel, ou melhor, naquela planilha de Excel ali. Eu não posso dizer que sou estoica, mas posso afirmar que aprendi na prática a dançar conforme a música. Isso nem de longe quer dizer que não devemos fazer planos, ou, como diria Raul Seixas, que devemos ficar sentados no trono de nossos apartamentos, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não estamos fadados a um destino pré-determinado. Somos nós que fazemos nossa história, e isso significa que planejar e buscar ter controle de nosso futuro é uma parte muito relevante desse processo. Inclusive, estudos mostram que aqueles com maior necessidade de controle geralmente estabelecem metas mais elevadas para a vida e, por consequência, também tendem a alcançar mais resultados. O que não podemos acreditar é que temos o controle de tudo que ocorre em nossas vidas, ou que temos o controle dos resultados. Você pode dar o melhor no trabalho, ser muito elogiado pelos seus superiores e ainda assim ser demitido em razão de cortes no orçamento da empresa. Você pode estudar 15 horas por dia para concurso e não ser aprovado. Seus planos podem ser detalhados e totalmente realizáveis, mas a vida não é uma ciência exata, onde 2 e 2 são sempre 4. A grande parte de nossa vivência que simplesmente não controlamos, e aprender a aceitar o que não está sob o nosso domínio pode ser o segredo para uma vida mais resiliente e feliz. E, bom, gente, eu definitivamente não tenho controle nenhum sobre o que vocês fazem, mas isso não me impede de pedir que, se você tiver curtido este episódio, envie para os seus amigos. Aproveite para avaliar o podcast em 5 estrelas e siga o Novas Rotas no seu aplicativo de podcast para não perder nenhum episódio. Agora, você também pode ouvir o Novas Rotas através do YouTube. Na descrição do episódio você encontra os links acessados para a construção desse roteiro e também o link de nosso canal no YouTube.